Saudações digitais, bem-vindos ao Tudo Pode. Aqui trazemos conversas que vão agregar muito valor à vossa vida pessoal, profissional e acadêmica, também amorosa. Hoje estamos na presença de dois convidados incríveis que vão trazer um tema muito interessante, né? A gravidez na adolescência, de quem é a culpa? Esse é um tema que vai mexer muito com as suas ideias, crenças, né? E gostaríamos, você que nos acompanha, que partilhasse as suas opiniões nos comentários. E também, sem esquecer, o nosso patrocinador, que faz com que o programa funcione em tempo integral, sem paragens, sem interrupções, posso assim dizer. A Clínica Sol da Vida, seu Nathaniel. Clínica Sol da Vida. Sim. Estamos no meio das mulheres. A Clínica Sol da Vida, todas as sextas-feiras, agora tiram um conteúdo relativamente às mulheres. Parabéns. Obrigada. Parabéns às mulheres. Parabéns. Vocês são muito grandes, não é? E acredito que com esse bem a Clínica Sol Da Vida. E a única coisa que queremos agradecer pelo patrocínio e pelo trabalho que tem feito. E aos nossos... Podcast. Continuem sempre de pé. Ok. E aos nossos parceiros, né? Sem esquecer os nossos parceiros, Publica Aqui, Moda Meu Gosto e Colégio N Celestino, que fazem que esse podcast continue sempre a bombar. Dentro em breve vamos trazer novas novidades, né? Vamos trazer aqui desafios, enquetes, e aquelas pessoas que participarem desses desafios e enquetes vão ganhar prêmios. Então, fiquem ligados para não perder nada. E hoje estamos aqui com o nosso tema, né? Senhor Cris Paulo, Dona Mary, por favor, se apresenta as nossas câmeras. Para Dona Mary, a câmera é aquela, para o Senhor Cris Paulo, a câmera é aquela. Quem começa? Pode ser eu. Ok. Olá, sou o Cris Paulo. Vivo pela vida, estando de direito e mais o quê? Pronto, e mergulhei nos temas, né, que me fazem refletir sobre o contexto social e não só. Então, sou essa pessoa aberto para conversas e temas para tentar equilibrar entre a nova geração e a anterior à minha. Então, é sobre isso. Boa. Mary? Bem, eu sou a Meritrícia, de Salvador. Sou criadora de conteúdo, né? A minha página com mais seguidores é no TikTok. Mas, além disso, no ramo profissional, eu sou enfermeira, especialidade de cuidados intensivos. Fantástico. Ainda bem que estamos aqui com uma enfermeira, porque hoje das minhas perguntas para a enfermeira. Gravidez na adolescência, de quem é a culpa? Na minha opinião, né? Acho que deram-me prioridade. Sim. Vocês. Não é das mulheres. De quem é a culpa? Na minha opinião, a gravidez na adolescência tem vários fatores, né? Que fazem com que isto seja a culpa de várias questões. Como, por exemplo, é culpa dos pais, é culpa da sociedade em que vivemos, do tipo de país em que somos inseridos, sim, já faz parte da sociedade em que somos inseridos, né? E também do caráter da própria adolescente ou do adolescente, porque independente da menina, a menina que fica grávida realmente, porém o homem também é culpado, né? O menino que foi envolver-se com ela também é culpado. Como assim? Por quê? Por que eu vou falar sobre a sociedade e os pais já estão inseridos na sociedade? O que acontece? Se os pais... Primeiro é que as sociedades mais atingidas à gravidez precoce ou na adolescência são sociedades precárias. Aqui em África, estamos a falar da África subsaariana, onde temos mais adolescentes com gravidez precoce. Okay. Tá incluído Angola, Botsuana, Benin e entre outros. Então, quanto mais a sociedade ou o país em que vivemos tiver precariedade, acabamos tendo muitos adolescentes com gravidez precoce. Por que é que eu falo que o menino também tem culpa? Porque se tivermos pais que conseguem conversar com os filhos de forma a fazer entender, ou seja, dar uma educação sobre sexualidade, há muitas coisas que seriam evitadas. Porque, por exemplo, eu posso não educar o meu filho a ter uma educação
posso não educá-lo de forma sexual, mas a mulher vai ser educada. A menina que vai ter com ele, ou a menina que ele for ter, vai ser educada. Aí já temos o começo de alguma coisa. Atenção que a educação sexual não é para incentivar os adolescentes ou crianças a praticarem. o sexo, mas sim a educá-lo a como se prevenir, porque elas não ficam grávidas só porque foram com alguém. Mas, por exemplo, tem violentações, tem coisas que elas podem passar que pode-se evitar uma gravidez na adolescência. Ok. Cris Paulo, muito obrigado pela sua presença novamente, né? Cris Paulo, com que idade podemos considerar alguém adolescente, né? Vamos começar por aí. E trazendo aqui um ponto de vista que a Mary, né? Mary Trícia deixou aqui na mesa. Diz que é culpa da sociedade, dos pais e também vou acrescentar da escola, né? Que não toca muito nesse assunto. Faz parte da Da sociedade. sociedade, ok, obrigado. Então, Cris Paulo, com que idade começa a adolescência e com que frequência um jovem deve ter educações relacionadas à educação sexual? Pronto, já agora, e obrigado pela abordagem da Mary. Eu começo por dizer que a adolescência é a transição entre a idade dos 10 até os 19 anos, nesse caso. Pronto. É a idade com mais desafio, a idade da mais curiosidade, mas de uma forma geral, para tentar trazer os culpados, é a base. Ok? Sim. Uma boa base concebe às pessoas um respeito mútuo. Mas hoje em dia estamos a viver um tempo onde tudo é corrido, os pais não têm tempo, a mãe não tem tempo. Eu costumo falar o seguinte, nos anos 2000 nós éramos e não tínhamos. Ok? De 2000 para cá, nós passamos a ter e já não tínhamos. Quer dizer, nos anos 2000 nós éramos educados, éramos simples, éramos honestos, éramos honrados. Isso tudo era uma base que nós tínhamos dos nossos pais. Passar disso, a vida se tornou muito dinâmica. Automaticamente, eu vivo com o meu irmão mais velho, por exemplo, né? O meu irmão mais velho sai às 5, volta às 23 horas, não tem uma educação. Então a questão é a base. Ok? Porque toda a base mal estruturada, o problema começa na base, vai até o topo, vai até o médio. Então, para mim, o problema é a base. O que acontece? Normalmente, os países em desenvolvimento, aparentando que não, mas tem muito problema também de gravidez precoce. Por causa da dinâmica da vida. Sim. O estímulo de curiosidade faz-te pecar em coisas detalhistas. Nos países subdesenvolvidos, como Angola, por exemplo, com os problemas são de precacidade, ou seja, há muitas áreas precárias, tem essa necessidade. Tu vais ver uma estatística muito rápida. Por Kazenga, Paraíso, por exemplo, zonas periféricas do Kazenga. Kazenga tem zonas organizadas, tenho que admitir, mas tem zonas muito precárias. Ok. Lá, a maior diversão dos rapazes é não te irrites e namorar. Enquanto miúdo, quando vier no Kazenga, tens dois caminhos. Ou és de grupo, ou és crente. Quando és crente, não namoras cedo, vais seguir uma base diferente e sofres muito preconceito na rua. Esse não namora. Esse é burro. Passamos aqui o termo, né? Pronto, então para mim o problema está na base. O problema é tu estar numa boa base. Porque uma boa base, por mais que a vida te traga coisas diferenciadas, raramente tu vais te perder por coisas mínimas, porque são detalhes, tu aprendeste na base. Ok. Esse é o meu ponto. Epa, então o Cris Paulo está a tentar dizer que se não tiver uma base forte, a pessoa pode ter ou seja, a jovem pode ficar grávida na adolescência. Imagines, fui testemunho de Jeová, né? Sim, foste testemunha de Jeová. Yeah, muitos anos. Ok. E Por que está? eu... Não consigo entender. Por quê? Eu vou Sim, pôr sim. pessoa. Uhum. Por que eu estou a rir? Por quê? Porque normalmente os testemunhas de Jeová, depois de se desassociarem, é assim que se diz, né? Yeah. Depois de desassociarem-se da religião, eles tomam um posicionamento muito brusco perante a sociedade, porque eles dizem que aquilo que ele estava a dizer noutra hora, que as crenças limitam o ser humano. E eu Então, vejo que isso acontece muito com os testemunhos de Jeová, porque eles têm regras e doutrinas muito severas. Então, quer dizer que os testemunhos de Jeová são muito rígidos naquilo que concerne a educação religiosa. Não sei o que eu quero dizer, mas pronto. Eu acho assim, enquanto miúdo, a minha mãe dizia que ela mostrava a mim que para tu seres boa pessoa na sociedade tens de ser religioso. Yeah. Passados anos eu contrariei esta teoria. Mas só sou uma boa pessoa porque tive uma boa base. Mas desde muito cedo minha mãe me mostrou o caminho para conhecer Jesus, Deus. Isso é fundamental na vida de alguém que está a crescer ou está num seio familiar. Então eu me refiro muito a essa base. Tá? Se não tens essa base, te perdes. Imagina, se eu tenho um meio por ser DJ, mano, se eu te falar o que é que acontece naquele meio e eu não me perdi, não é só sorte. Okay, É a base disciplina. e Deus também, acima de tudo. Não é só sorte. E o caráter também. E o caráter, porque imagina, é gajos que fazem duas coisas no meu meio, compram um carro. Agora tu não tens de perguntar,
se calhar estou a fazer caminho errado. Tem um meme nas redes sociais, o processo demora muito. O processo demora muito. E já agora, Sr. Nathaniel, estamos no meio das mulheres e temos aqui o nosso parceiro, o Colégio N. Celestino. Né? E essa aí é muito interessante trazer essa abordagem porque vai agregar muito valor também às instituições escolares. Qual o papel da escola, né, na prevenção da gravidez na adolescência, Sr. Nathaniel? Ok. A princípio, quero agradecer a senhora Melry. Acertei? Mary. Ok. Aqui o ex-caríssimo, que era testemunho de Jeová. Não sei o que é que se passou para deixar, não é? Cris Paulo. Luiz Paulo. Olha, está convosco, conforme diz o André, uma bênção. Amém. Porque nós estamos aqui a aprender bastante. Bastante, é. E esse tema é um tema muito essencial para a nossa sociedade, principalmente para o nosso país. Eu sou uma experiência disto porque o meu filho, na altura, quando eu tive o primeiro meu filho, foi nesta fase, Ok. não é? Na adolescência. E acredita, Sr. Pina, foi muito difícil. Parece nós estamos a falar de um tema que parece uma brincadeira, nós podemos tentar, mas que é um tema que neste período que nós estamos a falar, está a acontecer algo, Para um aqui. adolescente, que não é? Um adolescente que não tem capacidade de conhecimento, que não sabe, na verdade, o que é que ele deve fazer, ele se envolve, conforme dizia, pela emoção e fica concebida e ali futuramente pode causar problemas irreparáveis. Sim. Certo. Parece que não, irreparável. Sim. E a estatística, antes de responder para o Sr. Pina, diz que Angola, não me lembro quanto, aproximadamente estamos com 37%. 37%. 37%. É muito, É muito. percebes? Quase a metade. É muito. Então nós precisamos trabalhar bastante para resolver esse problema. E esse problema ele surge a falta de educação. Quando nós falamos das escolas, as escolas só não estão para ensinar o A e o B. Eles também têm responsabilidade grande Sim. para ensinar, não é, para evitarmos determinadas situações. Por que muitas das escolas não ensinam? Deixa-me tentar dizer o que é muito importante. Porque tal dito aquele professor ou professora que está ali, ela não tem conhecimento, ela não tem base suficiente e ela não sabe qual é a importância disto. E até nas escolas nós temos. Nós temos. E isso acontece muito nas escolas, porque você sai, conforme dizia, você estamos num tempo corrido, você tem que sair às 5 horas, às 4, você vai voltar às 21 horas. E nós pensamos que aquelas palavrinhas que falamos com os nossos filhos, achamos que é necessário. No livro de Provérbios, se eu não estou errado, para aí que ele foi testemunho de Jeová, que conhece muito sobre a Bíblia, eu não. Acredito que ele tem uma bagagem muito grande relativamente pela Bíblia. A Bíblia diz assim que ensinar a criança, não é? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Quando ela for grande, nunca se esquecerá dela. Eu acredito que a falta de educação, principalmente, um elemento que nós temos que aqui frisar, que é a vida social. A vida social, Sr. Nathaniel. Isto é muito importante. Por quê? Imagina, ele falava do Kazenga, e nós temos que começar aí. A capacidade de lucidez do homem que está no Talatona é diferente daquele que está no bairro Malanjinho, que está na Terra Vermelha, que está na Fubu. Nem todos, temos que dizer assim. Sim. Porque quando nós falamos da Terra Vermelha, quando falamos do bairro Malanjinho, tem pessoas muito lúcidas. Mas a maioria, o nível de percepção relativamente à gravidez na adolescência, ela acontece nos sítios que a capacidade de conhecimento é muito baixa. E, para terminar, para dizer a situação das escolas. E as escolas, quem é professor, me diz? Quem é o professor? Quem é o diretor da escola? Faz parte da sociedade. Exatamente. Se ele faz da parte da sociedade, ele sai de uma casa, ele sai do Quilamba, ele sai do bairro Malanjinho, ele sai do São Paulo, ou lá do São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou qual é a cidade, e vai dar uma aula. Agora, o nível perceptivo daquele assunto é que vai tornar a pessoa diferente para falar aquilo. Exatamente. Por exemplo, quantas vezes nós falamos para as nossas primas, nossos irmãos, sobre essa importância? Poucas vezes. Poucas vezes. Isso Tem um tabu muito grande
dentro das mesas, dentro das casas, né? Principalmente na mesa de jantar, relativamente a esse tema, tanto como a educação sexual, tanto como financeiro, falar sobre dinheiro. Infelizmente, nós estamos numa sociedade onde certos temas ainda não são convidados à nossa mesa. Infelizmente, não em todas, né? Como o senhor Nathanael disse. Tem mesas que quem está num talatona já tem esse privilégio de partilhar essa ideia com os seus filhos. Nem E todos, sim, conforme dizia, nem sim, todos. nem todos. Sim. E agora, tem uma questão muito interessante. Se uma adolescente fica, né? Como aqui diz o nosso tema, grávida ou concebida, para melhor termo, essa adolescente e os pais não estão de acordo com aquilo, Sim. é normal tirar, fazer um aborto? Olha, dentro da nossa lei não é permitido. Dentro da nossa lei Sim. não é permitido. Dentro da nossa lei não é permitido. Nesse momento vou aqui, o homem da igreja, né? Ele foi o único que identificou-se como testemunho de Jeová. Não é? Eu acredito que nós, os angolanos, temos um conceito da espiritualidade. E pronto, e a Bíblia proíbe essa situação. Mas existe dentro da sociedade que alguns pais, eles acreditam, não é, que é para tentar preservar o futuro da filha, das situações que podem ocorrer a esses que fazem dentro da normalidade. Mas temos que levar aqui em conta, dentro da Bíblia Sagrada, para quem tem educação bíblica, ele sabe, essas normas não funcionam. Essas não funcionam. Qual que funciona essa Dentro da nossa lei, a nossa lei permite, se houver, não é? Para ele que é médico é que devia dizer isto, se houver uma gravidez em risco, é assim que se diz? Sim. Não é? Risco. Em risco, é assim que se diz, não é? Sim. Também és médico? Ok. Uma Então, gravidez de risco. ok, se tiver uma gravidez, depois ele vai falar bem sobre isto, aí a lei pode permitir que haja essa possibilidade. Há essa possibilidade. Portanto, eu acredito, senhor Pina, eu vou continuar. Um dos grandes problemas que acontece na nossa sociedade, pobreza. Não vamos falar da situação social. Pobreza. Porque existem pessoas que elas sabem, pronto, olha, eu não tenho mais nada para fazer na vida. Eu não estou a comer. E o namorado que eu tenho, o amigo que eu tenho, por exemplo, ele está a vender está a fazer trabalho de ambulante, ou está a fazer qualquer coisa, está a trabalhar na centralidade da China, é assim que se diz. Sim. Não é na cidade da China, aqui é cidade da Cidade. China, e ele consegue trazer qualquer coisa. E como ela tem dificuldade Em casa. financeira em casa, ele vai dizer o seguinte, o que é que adianta eu ficar em casa, que não tenho nada para comer, que não tenho outra coisa, vou arranjar um marido, pelo menos vou ter alguma coisa para comer. Então, esse problema que existe, um dos grandes factos, além de nos ensinar, está relativamente com a vida social. Ok. Com a vida social. Por exemplo, quando nós vamos lá até... Eu saí em Malange. Eu sou de Malange. E nós não estamos a sair do Quimbo. Algumas vezes, é muito normal. Quem incentiva essa gravidez na adolescência, muitas das vezes são os pais. Ok. Porque os pais vão dizer Sim, assim, sim. olha como está aí, olha aquele jovem muito, somos família, ela tem 14 anos, tem 13 anos, ela vai dizer, olha, você tem que ficar com ela. E fazem o casamento dentro da normalidade. O que é que quero dizer isto? Isso só acontece porque há falta de informação. E aí, conforme dizia... E Mary, sendo enfermeira, né? Sim, sou enfermeira. Enfermeira, sim, senhora. Eu quero saber da Mary e do Cris Paulo, principalmente, como homem, qual a vossa opinião concernente a isso? Suponhamos, eu, como pai, não desenho um futuro, ou seja, não desenhei que a minha filha ficasse grávida na adolescência e ficou grávida, né? Engravidou-se. Eu quero saber qual é a recomendação como enfermeira darias para esse pai? Qual o conselho que darias para esse pai? Bem, Ao eu descobrir. vou falar Uhum. como uma pessoa que também é cristã, uma pessoa que... Não é testemunho de Jeová. Não. Mas testemunho de Jeová está aqui bem grande. Como cristã, como técnica de saúde e vou falar como mãe. Ei! Eu também sou mãe. Não, calma, você não pode me contar. Acredito Então. que o mundo já deve estar bem grande, Bem, não é? já está muito grande. Que bom. Bem, em termos cristãos, nós sabemos que isto é pecado. Mas também, em termos cristãos, dizem que algumas leis que não fazem sentido
pronto, já vou falar de uma forma pejorativa. Algumas leis que não fazem sentido não devem ser colocadas em vigor. Como qual? Suponhamos, já falei da parte cristã, certo? Sim. Suponhamos que a tua filha foi violentada. Uhum. Por mais que tu sejas cristão, pensa na cabeça dessa menina. Ok. Tem algumas coisas que você vai sair do teu princípio para o bem-estar da tua filha. Uhum. Certo? Como enfermeira e como a legislação que nós temos aqui, isto não é permitido, realmente. Porém, como o senhor Nathaniel já disse, por uma questão de risco que a menina pode estar a correr naquele momento, né? Imaginemos, normalmente, o que é que foi originando atualmente mais adolescentes com gravidez precoce? Por causa da menarca. A menarca é a primeira menstruação de uma menina. Nos dias atuais, a menarca vem vindo mais cedo. Certo. E isso tem alguma razão sido específica? Um fator de risco. Tem. Tem muitas razões específicas, alimentação, ok. o ambiente, a globalização. Há coisas que só a globalização já traz para a nossa sociedade. Então, por causa disso, por essa questão da menarca vir mais cedo, temos também mais adolescentes ficando mais grávidas mais cedo. Então, o hospital normalmente ele vai receber essa criança, vai fazer a consulta pré-natal, que são as primeiras consultas, né? Porque tens que ter um acompanhamento desde o princípio até o final e ver se esta gravidez, né, é uma gravidez de risco ou essa criança ou esse adolescente pode levar essa gravidez até o final. De realçar que nem sempre há muitas meninas que ficam grávidas e o corpo nem está sequer preparado para receber uma criança e ela pode ter um aborto espontâneo. Ok. Isso pode causar risco. Sim, isso é um dos riscos, das consequências que a gravidez precoce pode trazer numa adolescente. Tem aquelas que podem não ter um aborto espontâneo, mas ter essa gravidez de risco, de ficar em casa, de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. E outras até que podem ter bebês com mutações genéticas. Como assim? Quando o teu corpo não está preparado para receber exatamente uma criança, você pode ter uma gravidez e este feto vir com algumas doenças congênitas, como, por exemplo, problema no coração, problema no pulmão, nas mãos, malformação congênita, síndrome de Down. Quer dizer, a idade precoce e a idade tardia faz com que uma gravidez seja de risco. Fantástico. E Cris Paulo? Espera, desculpa. Sim. Como mãe, Como eu, na minha percepção, eu acho que, como já disse, tenho que rever a forma como ela foi engravidada. Uhum. Tudo muito bem, nós gostamos de dar lições para os nossos filhos, para aprenderem, para não comentar. Mas nós gostamos de ter filho, nós os africanos. Sim. Como é que fica isso? Foi na adolescência. Nós gostamos. É bênção de Deus que está a vir. Como é que fica com a mãe? Eu acho que as pessoas também... e ainda acho Peço que... desculpas. O facto de acharem sempre que as crianças são uma bênção, e que são. Só que, para ser uma bênção, você tem que ter uma estrutura. A criança não vai ser uma bênção se você não tem uma estrutura. Okay. Se você já está na precariedade, você sozinho, a criança ainda não veio, já está na precariedade. Você acha que o teu filho vai ser bênção? Não, não vai ser bênção. E o pecador é você que trouxe essa criança para o mundo e não dá nem sequer o básico. Eu como pai... Sim. Me torno um pecador. Se tornas um pecador porque não estás a dar o básico para aquela criança. Okay. As pessoas gostam de querer comparar. Onde come um, come dois. Sim, Nós antigamente, não vamos mostrar mais os antigamente, porque nós não estamos aqui a lidar com estatísticas de sobrevivência, porque nós fomos sobreviventes. Okay. Muitos de nós que estamos aqui hoje vivos, fomos sobreviventes. Claro. Então não vamos fazer com que nossos filhos sejam também sobreviventes. E não vamos deixar... Então não vamos ter mais filhos daqui a pouco, com essa não é questão de ter filho. Sim. É você... Eu sei que nem sempre conseguimos planejar as coisas. Porém, ter consciência, se já errei uma vez, não posso fazer com que o outro filho passe as mesmas necessidades que o primeiro passou.
Então, vou me ajeitar mais um bocadinho para ver no que isso desce. Já que gostas de uma família numerosa, tens de ter base. Tu não podes querer uma família numerosa quando não tens base. É aí onde surgem as adolescentes É só ir que na ficam nova grávidas província, é só ir na nova precocemente. província, para a nova província e colhe bem e vai cultivar. Acaba o problema. Não acaba o Cris Paulo, problema. Não gosta de cultivar? A Mary. Gosto. A vida faz-se no campo. Ah, outras a ver, Sim, visto? senhora, a vida se faz no campo. Cabrito como não está amarrado. Sim. Cris Paulo, a Mary partilhou 3 pontos de vista, né? Como mãe, como profissional, como... Ai, está faltando mais um, né? Como enfermeira? Como enfermeira, sim, sim. Trouxe as bases Sim. Científicas, né? científicas. Pronto. Ok. Só que faltou uma, Qual? como influenciadora. Já a parte do influenciador ela acabou de fazer. Já como mãe, Sim. nunca ia Ah, submeter a minha filha a ficar grávida por uma coisa que não foi culpa dela. Mas digamos só, eu tenho uma dúvida. Dê só- Peço desculpa, Sim. como é que fica aquelas mães que admitem isto? Em que nicho colocamos sim. elas, né? Eu já respondo isso. Mas queria antes, estavas a frisar. Primeiro, para mim, roubo é homem, roubo é sociedade. Onde há homem é a sociedade. O maior conflito de um cidadão são os conflitos sociais. Porque teve essa pressão depois. Só para responder o que a Câmara estava a dizer, sobre ela ser mãe, ter essa pressão. O conceito da sobrevivência, que nós saturamos certos conceitos na vida, é porque nossos pais sobreviveram. Então a questão, a minha realidade, trazer pontos aqui é, tipo, por exemplo, eu já não vou passar no meu filho o que eu passei. Não é uma questão de ser maldoso, porque até embaixo de direito, o aborto é crime em Angola, não tem uma lei que te permite, né? Pronto. Mas atendendo os nossos níveis de vida sociais, nossa correria e a dinâmica das coisas, só prevalecer na ideia não é melhor eu não ter. A ideia de come um, come dois, eu não concordo com essa ideia. E no romantismo, a maternidade, quando há Não sofrimento, percebi. A ideia que é? de come um, come dois. No romantismo, essa ideia. E da ideia... Desculpe só. Fala mais próximo do microfone. A sua Não, Ok. a câmara tá No aí. romantismo, essa ideia de que um come um, come dois. Né? Eu não dou só por Não isso, aceita, não né, aceito essa ideia. Porque essa ideia de romantizarmos a maternidade, né? Por exemplo, ser mãe. Sim, sim. Ser mãe é uma benção. Mas a benção que eu mostro, vou dar um exemplo muito prático. Uma equipe da segunda divisão, que só para a primeira divisão e perde todo o jogo com facilidade. Só que significa que não estava preparado para os novos desafios da vida. É sobre essa estrutura. Apesar que a melhor estrutura nos dias atuais é financeira, mas a melhor estrutura é psicológica. Estrutura psicológica é a melhor, mas isso vem acompanhado com dinheiro. Ok. Sem Então, uma boa dinheiro. estrutura psicológica, sem dinheiro, esquece. Você pensa, eu sou uma boa mãe, vou acordar às 5 horas, vou fazer aquilo. Depois tem que acompanhar. Não junto. Estão coadunados. Tem que comungar o dinheiro e a estrutura psicológica, porque se tens dinheiro, não tens estrutura psicológica, caíste. Mas tens estrutura psicológica, não tens dinheiro, também caíste. Então são dois amigos que estão juntos. Então sobre a minha ideia sobre opiniões ou sobre o que estavas a dizer, de quem é a culpa, né? Para tentar refutar o nosso tema. Acho que a culpa, se eu buscar o Estado, Estados Unidos, Brasil, tem um nível muito alto. Então a culpa não é só do Estado. Sociedade mas depende de em que sociedade estamos. Porque existem países no mundo que está grávida é capricho. Acontece, é a tendência. O meio social não está inserido. A tendência, sim. Mas acredita que esse mesmo pensamento é o pensamento dos Estados Unidos da América? Não é. Por exemplo, só buscar uma estatística aqui, cerca de 16 milhões de crianças de 15 a 19 anos dão luz no ano. 16 milhões. 16 milhões. Muita No mundo. Quer dizer que 85% no mundo. Mas acredito que nesta estatística, a maior parte deve ser aqui em África. Olha, Brasil... No Brasil também. Brasil tem um nível muito alto. Assim, o Brasil, Sim, no O um Brasil caso à parte. comanda. Sim, O Brasil é um no caso à Brasil. parte, porque do mesmo jeito que eles são um país desenvolvido em alguns aspectos, eles também têm muita precariedade. Yeah. Muita Não, mas nós não precariedade. podemos comparar. O Brasil, em termos de território, Sim. É maior. Eles estão com Exatamente. aproximadamente de 200 e tal milhões de habitantes. Tem muita gente. Não é? E nós estamos com aproximadamente 30. Não é? E eu acredito número, que é esqueci, o número elevado. para você ver. Então, quando estamos a fazer aqui estatística, nós temos que avaliar qual é o número que nós temos, Sim. qual é o número que os Estados Unidos têm e a capacidade educacional Sim. desses países estão muito elevado do que os países Não, da mas também o África. problema, problemas são indicados, é regional, Mas são- demográfico, circunstancial e o momento. Por exemplo, em Cabinda, no Andulo, vamos dizer, Bié, no Andulo, a informação que a pessoa do Bié tem, trago muito isso para a Mary, quando há uma, por exemplo, eleições em Angola, a informação chega até no Andulo.
São também sobre informação. Mas sobre coisas de gravidez ainda é um tabu, uma limitação da própria mãe, querer informar o próprio filho. Mas também da própria sociedade. Exatamente. Onde é que entra o Não Ministério é da interesse. Saúde? Por que a eleição chega até lá no Andulo E já toca nisso. e isso Interesse. não chega? O que é que me interessava vir nesse podcast falar com a Mary? Porque eu e a Mary temos muita conversa de bar. Eu achava que a Mary para esse podcast ia nos agregar muita muito coisa. Porque tive investigado sobre a Natália, acompanhei todos os podcasts toda semana, vi tudo. Então eu repetia, era necessário a Mary estar aqui porque vai ter um poder de contrariedade. Certo. É importante isso. Para mim é falta de interesse. Ou do Ministério da Falta de Sim, interesse. é falta de Porque quando há interesse. interesse, tem. Imagina, Não, é assim. existem. Não, falta de interesse de quem? Calma, Desculpa. desculpa só. Eu O vou, interesse é do Ministério da a sua Saúde câmera é de... aquela. Nós fizemos parte da sociedade. Sr. Natana, desculpe E só. eu acredito, desculpa, não, só pena, vou dizer, eu acredito que cada um de nós tem a sua Sr. responsabilidade. Natana, deixa só a Mary tocar nesse assunto. A câmera da Mary é aqui. Bem, eu vou voltar a frisar. Sim. O facto de, quando temos eleições, chega nas zonas mais precárias essa notícia, e quando devemos fazer, por exemplo, um planeamento, uma palestra sobre gravidez na adolescência, ou então mesmo o planejamento familiar, não chegar a essas comunidades, é culpa do Ministério da Saúde, sim. E se o Ministério da Saúde fizesse um convite para tu Aham. seres o rosto de uma campanha do gênero, Certo? aceitarias? É assim, é aceitar, eu aceitaria, mas por uma questão de que você tem que falar sobre aquilo que você viveu, eu acho que seria melhor uma mãe que foi grávida na adolescência, que passou pelos desprazeres e os dissabores de ser grávida na adolescência, ela sim seria o melhor rosto. Melhor rosto. Porque há coisas que você só tem base. Mas ela não tem a realmente. influência que tu tens. Ela pode não ter uma influência. Aí está o processo. Que eu tenho. Existe o processo. Sim, né? mas Uma existe um formação, ela vai processo ter um dela ser acompanhamento. informada o suficiente e dela falar sobre esse assunto. Existem pessoas que não têm capacidade de conhecimento. E nós Não, falamos claro, aqui. claro. E eu acredito que essa questão, eu gosto muito de colocar as coisas na individualidade. Sim. Eu pessoalmente, através do grau da responsabilidade. Claro, claro. E eu acredito que a responsabilidade é individual. Aquilo conforme diz, que a Bíblia diz, não é? Nós não seremos julgados porque o Pina cometeu erros, eu serei julgado. Os pecados são individuais. E eu acredito que eu tenho um pensamento muito diferente. Eu, como Nathaniel, eu tenho a minha responsabilidade a nível dessa sociedade. Sim. E eu acredito que o governo também, não estou aqui, também tem a sua responsabilidade. Sim. Se nós somos 4 aqui na sala, dentro desse podcast Tudo Pode, se cada um levar essa responsabilidade, falar com quem ele convive, nós estaremos a diminuir. Certo. Claro, mas Certo. assim, doutor Nathaniel, nós fizemos, por acaso o Amer é um caso à parte. Quando friso sobre certas informações, imagine, existe uma, não é bem Constituição, existe uma lei formada que protege os interesses das empregadas domésticas. Certo? Mas quantas empregadas domésticas? Sabem. É que eu estou a querer dizer, o governo criou normas, Sim. certo? Sim, certo. E quem tem a responsabilidade de levar as normas? Quem tem o conhecimento? Por exemplo, eu não sou... A Melry aqui disse que é enfermeira. Sim. E nós vimos quando ela falava sobre a situação, dávamos a entender que ela tem uma capacidade intelectual, de sabedoria muito grande relativamente a questões de saúde. E se ela manter com essa informação, porque o grande problema que acontece na nossa sociedade, nem nós com os mais próximos falamos. Sim. Percebes? E o que eu tenho dito, eu aprendi com... Acho que é um autor americano, quando eu li uma obra dele, é um homem muito famoso. E quando ele via que a sociedade precisava de informação, ele disponibilizou o tempo dele, fazer formações grátis. Ok. Porque ele queria elucidar a própria população. Qual é o grande problema que acontece na sociedade? É que nós não fizemos nada pela sociedade. Nós Mas não temos também- uma capacidade grande de influenciar a sociedade. Senhor Sim, mas eu Nathaniel, podia comungar. começou. Não, mas só o fato de Vamos lá. nós estamos a criar esse tema, Yeah. só o fato de nós trazermos esse tema aqui na mesa, já é um bom princípio. Vou voltar a repetir algo Espera sobre só, a base. Sim, sim. Calma só, Cris. É o seguinte. O que é que acontece? Nós podemos até fazer a nossa parte. Mas o facto das pessoas não serem lúcidas o suficiente podem não interpretar bem aquilo que nós vamos A falar. base que eu me referia. O que é E que onde está a acontece? persistência? A nossa educação foi mutilada. O povo sem conhecimento não sabe direito nem deveres. Obrigada. Sim. Imagina, se eu aplaudir alguém que inaugurou um chafariz,
Aham. Não tenho formação acadêmica. Não, mas qual é o estrutura psicológica para perceber isso? Porque eu não tenho... Sim. A inauguração de um chafariz, as pessoas aplaudem como se... Como se fosse. Mas é um bem que favor. ele recebe. Não, é um Não, bem não, que ele vai não. receber, mas é direito dele. Então ele não tinha que estranhar. Sim. Ele tinha que dizer: estão a Básico. fazer Fazer um o bom trabalho, trabalho. Ok. Agora estranhar porque abriram um hospital novo. Parabenizo-te Porque... pelo bom trabalho. Não, tenho que Desculpa. estranhar. Muito obrigado, senhor Sim, ministro, mas senhor governador. Não, Eu acredito, eu vou continuar a dizer o seguinte: o governo tem a sua responsabilidade e o governo tem a sua responsabilidade e é que é dele. Eu sempre digo em situações de género, essas situações é falta de informações, conforme dizíamos. Sim. Responsabilidade é individual e cada pessoa tem que manter a sua informação. Imagine, por exemplo, todos nós falamos aqui da religiosidade da igreja, que Certo. temos uma igreja qual é o aspecto que, por exemplo, a igreja leva para a gravidez da adolescência? Primeiro é que a igreja é já uma coisa que limita o cérebro das pessoas. A igreja. A igreja. Faz favor, senhor Nathaniel. Vamos E se formos a ver, limita. limita muito a capacidade de discernimento das pessoas. Por quê? Essa coisa de acreditar que o filho é uma bênção, de que não pode tirar gravidez por isso e por aquilo, faz com que as pessoas elas tenham um posicionamento que se calhar na sociedade, porque as pessoas têm que começar a separar a religiosidade da sociedade. Aquilo que eu falava sobre Não, mas Há a coisas que religiosidade, funcionam na ela faz religiosidade. parte da sociedade. Mas a a- capacidade de aplicabilidade. Por isso nós estamos aqui a dizer, quando nós falamos, por exemplo, da religião siompina, por exemplo, falamos do Testemunho de Jeová e tem as outras, esses líderes da igreja Sim. e os membros que fazem lá parte, ela tem a responsabilidade social para trazer temas que podem Sim, ajudar mas a Não, sociedade mas a fazem. desenvolver. O senhor Cristóvão teve outrora dentro. funcionava. A vida está muito dinâmica. O Câmara estava a tentar dizer sobre isso. De nada serve você se não pode dizer não. A Ok. igreja torna muito passiva. Não estou a dizer que Deus não exista. Do meu ponto de vista, Deus existe, é um ser celestial, acredito em Deus. Mas do jeito que introdução na igreja no africano tornou muito passivo e limitou muito. Limitou. A minha pergunta é: como podemos fazer para que essa mensagem e outras pessoas que têm carência desse conteúdo possam passar adiante? Eu vou fazer uma pergunta ao Sr. Pino. Hoje tens vontade de ver televisão? Canal público. Olha, sendo sincero, já não. Primeiro nem vê canal público. Já não. Eu não vejo canal público. Estás a perceber? Nós perdemos o interesse pela televisão, que é o maior poder de informação. Sim. Ganhamos interesse no TikTok. Uhum. Minha opinião, a televisão pública de Angola tem que ter canais no TikTok, porque as pessoas têm acesso. Yeah. Quando levei um projeto numa seguradora, eu disse que tens que voltar a fazer like o sistema de Jeová bater porta. É importante, por mais que seja cansativo. O processo é longo, mas tem que se recuar a práticas antigas, ou políticas As antigas. antigas. Vão para o TikTok, informações novas, porque tem TP o clique. Não tem o clique. Estás a perceber? Perdemos o interesse, imagina. Hoje as pessoas falam que eu não vejo mais TVzinho, perdão pela publicidade. O Fala Angola, perdeu o interesse. Precisa ver sofrimento, depois o sofrimento te cansa. Você quer solução. A minha questão é apostar mais nas políticas das redes sociais, informar com rigorosidade e ter a paciência, o poder e a capacidade de perceber que tem muita gente que não estudou, é informada e tem, não tem, o nosso maior problema é a interpretação. A Maria fala, olha, devias usar preservativo. Essa não gosta que eu namoro, minha irmã me odeia. Estou entendendo na tua própria casa. Yeah. Poder de informação. Ela tem o erro de interpretação. O que acontece? Tem que criar políticas. Outra hora, quando eu fiz a 6ª classe de ensino de base, na escola davam uns folhetos que falavam sobre o vírus SIDA, né? Tem que usar preservativo, o Nelito fez aquilo. Hoje já não existe isso. Olha, Mas espera, funcionava? Deixa-me só falar algo que, por exemplo, por isso é que aquela hora eu disse o seguinte, que não confundam a educação sexual com incentivar a criança a fazer isso. Eu, há tempos, eu já nem lembro que ano era, mas eu lembro-me que eu ainda não tinha filho na altura. E que eu vi algumas mães escandalizadas porque no livro de moral e cívica tinha lá uma parte que falava sobre a sexualidade desse num livro. verdadeiro sentido. E as pessoas ficaram escandalizadas. As pessoas aqui ficam escandalizadas com coisas que podem se falar abertamente. Metemos um tabu em coisas. Não, mas não é a nossa sociedade em si. Nós fomos criados assim, não podemos Por esquecer. isso é que nós somos aquilo estamos, que recebemos. estamos inseridos numa sociedade onde... Você opina? Sim. Nós mudamos bastante. Não, isso eu tenho que Isso- admitir. isso que mudamos. Mas a sim. nossa autoprogramação. Mas É só ver o debate que nós estamos a fazer, a capacidade de lucidez do que está-se a aprender. Nós precisamos levar essa importância. Quais são as causas
que pode trazer numa gravidez da adolescência. Sim. Não é? Com o adolescente. Porque o grande problema que ocorre não é a falta de informação, claro que nós temos essa falta de informação. Certo. E o que eu acho, Sr. Pina, é que cada um, se nós queremos diminuir, cada um deve ter uma responsabilidade. Mas A responsabilidade comunicativa, isso é muito importante. O que é que eu vejo do que nós estamos aqui a falar é que nós às vezes temos conhecimento, mas esse conhecimento não Não é chega até na propagado. família, Nós- não chega para nós, todos. Sr. Nathaniel, sim. eu queria saber do Sr. Nathaniel, já para a Câmara do Sr. Nathaniel, né? Nós já estamos aqui há um bom tempinho. Queria saber do Sr. Nathaniel, quais são as soluções para evitar com que esse tipo de situação aconteça? As soluções que nós devemos fazer é comunicar, Comunicar, não é? Educar Educar. as famílias, e cada elemento da sociedade tem que fazer a sua parte. Por exemplo, igreja. As igrejas é que têm mais o número, estão todos domingo, todos os sábados, todas as sextas-feiras, estão com os membros, e acredito que os membros são deles. Certo. Então, é importante comunicar, não é? Qual é essa importância, quais são as causas que podem acontecer se um adolescente ficar concebida. Então, as escolas, conforme o Sr. Pina diz, também é muito importante. E cada um, dentro da sua individualidade pessoal, não é? Passo aqui a redundância, ele deve comunicar. Eu tenho primos, eu tenho primas, eu tenho família. Sempre que eu estiver com eles, eu tenho que saber comunicar com eles. Por isso que eu desapresentei o livro de Provérbios, conforme dizia aí muito bem, cada um disse muito bem, que a desinformação causa quê? A desinformação. Epa, desinformação causa muita coisa. Você não tem nada, você fica escuro. Se você não sabe qual é a importância da escuridão, como é que você vai resolver? Nos liberta. Não é? Agora, Mas agora eu- eu vou fazer só essa para mesma acrescentar- pergunta porque nós já estamos a caminhar para a reta final Ok. e o pessoal lá em casa quer também uma solução Certo. para evitar as situações do gênero. Ok. Quais são os métodos que os pais devem utilizar para garantir que essa situação se reduza ao máximo? Ok, eu vou citar alguns que eu já estava a frisar aquela hora, mas vou falar sobre as consequências. Na verdade, as consequências da gravidez na adolescência altera o corpo e constantemente acontece que a pessoa perca a vontade de estudar porque tem que cuidar do filho Sim. e vai diminuindo o nível de interesse da juventude ser grande, né? Ter uma juventude próspera. Para mim, segredo está mais ligado a Deus. Começo pelo Estado criar políticas de informações e os pais tirarem, ou seja, se desenquadrarem da ideia, saírem da bolha de que não podem falar sobre sexo. E outro ponto é criar base, reestruturar o nosso ensino educacional. Ou seja, criar política que na escola desde muito você tem que falar isso, sem tabu. E os pais têm que ter a habilidade de acompanhar os filhos, por mais difícil que seja. Eu sei que a vida está muito dinâmica, eu sei, entende-se, mas reestruturar o nosso ensino educacional, os pais terem a política de apreciar os filhos da melhor forma, pôr a religião acima de tudo, né? E fazer essa separação que a Maria estava a dizer, né? Pronto, para mim são as soluções. E orarmos, acreditamos em Deus sempre, todos os dias, é o mais importante. Sim, mas porque... E agora para fechar, né, para nós depois fechamos com o tema, Mary, Certo. a única mulher do nosso painel, Márcio Mulher, Estamos aqui. uma dica lá para casa para nossas mamães, os nossos papais, que muitas das vezes também não tiveram o acompanhamento dos seus pais Certo. e estão a cometer os mesmos erros. Bem, as dicas que eu dou para tanto os pais quanto as mães, sabemos que temos uma sociedade que tem muitas mães solos e também isso faz com que as meninas ficam predispostas a uma gravidez precoce também. Então, eu desde muito cedo fui inserida numa conversa muito aberta, não com meu pai, porque meu pai era muito severo, mas a minha mãe sempre falou de tudo e mais alguma coisa. E isso foi muito importante para mim, porque já na adolescência eu já conseguia perceber certas coisas que muita gente não percebia, né? E muitas meninas não percebiam, e não me deixou levar pelos erros de outras pessoas. Então, acredito que este ensinamento não foi exatamente uma educação sexual. A minha mãe nunca chegou e me incentivou, como as pessoas acham que a educação sexual é. Mas a minha mãe sempre buscou me fazer perceber que se eu fosse por aquele caminho, ia acontecer isso, se eu fosse para o outro, ia acontecer aquilo. Acredito que hoje a vida está muito dinâmica e algumas adolescentes ficam
por mais tempo sozinhas em casa. Então, o Google acaba por ser o pai e a mãe. O TikTok também acaba por ser o pai e a mãe. Mas vamos investir mais, não em ralhetes, mas em ensinamentos. E uma coisa que eu ia falar. Quando você já descobre que a tua filha já tem a sexualidade ativa, como é que eu posso dizer? Quando eu vou falar que não proíbe, não é, não, deixa só, ela sabe o que faz, não. Mas não lhe tira de forma brusca. Ok. Porque isso também é um dos fatores que faz com que ela engravide, porque ela fica com medo de ser apanhada, porque ela não vai deixar de fazer. Ela não vai deixar de se encontrar com aquele menino, com aquele adolescente, com aquele jovem. Ela vai continuar... Senhor, né? Sim, também. Ela vai continuar com aquilo. O meu conselho para esses casos é, nesses casos específicos, ensina ela. Ensina ela a se cuidar. Ali já não estamos mais no tema, no quesito a educação sexual. Não. Você tem mesmo que ensinar. Não estás a incentivar, mas você vai ter que ensinar de alguma forma. Porque o que é que vai acontecer? Porque se tu fechares os olhos e achar que ela não está a fazer nada, ela vai voltar grávida, ela vai voltar com DTS, porque as pessoas... Elucida só lá em casa. DTS são doenças sexualmente transmissíveis. Porque as pessoas falam muito de gravidez, mas frisam um pouco das DTS. Então, quando você não fala sobre educação sexual com a tua filha ou teu filho, que você já sabe que está a namorar, ele pode vir com muitas outras consequências para além da gravidez. Imaginas uma menina que ficou grávida e ao mesmo tempo apanhou uma sífilis, apanhou um HIV, apanhou gonorreia, coisas assim. Então, há que se ter essa amabilidade e esse cuidado de conversar sempre. Não terceirizar, não deixar na mão dos empregados, os filhos, só porque não tens muito tempo. Porque se tens tempo para o TikTok, tens que ter tempo para informar o teu filho, para não falarem de coisas desnecessárias, falarem de coisas que você sabe que está acontecendo na sociedade. Então, é bom também. E quando for elucidar uma criança sobre a sexualidade, primeiro ouvir esta criança, é importante ouvir esta criança para saber até que ponto ela sabe sobre sexualidade. Ok. E depois dar o teu ponto de vista. Boa. Sr. Natanel, Sim. qual é o... Para fechar mesmo, para fechar rapidinho. Não, eu acho que ainda temos tempo. Temos? Ok. Então, Sr. Natanel, onde é que entram os influencers nessa história toda? Eu sempre coloco, né? Ela já falou, tá certo, que está aí. Mas, antes de falar sobre isto, eu quero levantar aqui um caso que nós não podemos esquecer. Sim, sim. Porque depois de ocorrer, por exemplo, a gravidez na adolescência, temos aquelas famílias muito radicais. Famílias mesmo muito radicais, elas chotam, retiram a criança de casa. Né? Tem um termo que se dizia na antiguidade, já que vocês sabem lá em casa, que eu vou dizer, chama-se empurrar. Não é? Obrigar que ele tinha que ir na casa do marido, obrigar eles que tinham que ser marido naquele momento. Ok. Sem capacidade, sem condições, sem o homem não tem capacidade para assumir, mas você obriga eles viverem. Isso é certo, Sr. Natanel? Claro que isso é certo, isso acontece. Não, isso é certo, isso os pais fazerem? Olha, eu acredito que não deveria ser assim. Como é que deveria ser? Através das informações, nós estamos a falar através das informações. Quando se comete erro, nós como os pais, nós deveríamos ajudá-los. Dizer que estamos com eles, independentemente do erro, trazer informação. Imagina, por exemplo, tem filhas, que hoje as mães, nem sabem o que é uma menopausa, é assim que se diz, não é? Não sabem o que é menopausa, não sabem, o que é menarca. nem sabem o que é isto. Ela está desinformada. Você acha que essa mãe vai educar quem? Uma mãe que sofreu, por exemplo, uma mãe, nós temos aqueles ngombide, desculpa pela expressão, Sim. Eu vou usar mesmo esse termo, também é um descaso. Sim. Que o ngombide? Claro, ela pode, nós são aqueles que acusam determinadas pessoas. Não, então, o que é que um ngombide faz, Sr. Natanel? Um ngombide, eu acho que o doutor Nathaniel deve estar falando dos... como é que é? O mais velho que namora a criança, como é que é? O nome? Pedófilo? Pedófilos. Imagina você com 40 anos que tu tens. Se você vai namorar com uma pessoa de 16 anos, qual é o valor que você vai trazer? O Cris Paulo acho que quer dizer algo. Mas eu abro duas coisas. Sim. Eu acho que também
friso muito sobre a base de estrutura psicológica, né? Sobre religião nas nossas vidas é importante. Mas ele não sabe. 15 anos, está num processo de aprendizado. E a Eu conheço- capacidade de doutora conhecimento André, eu dele conheço é casos- não é o mesmo Tem que você 40. tem. Conheço só conheço casos. Não, conheço casos de pessoas que outrora viviam na periferia, viviam as dificuldades que têm, mas quando sentam numa cadeira do tribunal, eles julgam quem vive na periferia. A mudança de estatuto faz-te perder personalidade em certos casos. Yeah. Ele hoje estudou no seminário, porque ele vivia no Kazenga, tinha muita criminalidade, se tornou juiz. Quando fala esse do Kazenga, esse mesmo matou. Ele conhece a Ele sabe que realidade. nem todo Kazenga, não, a ideia nem todo mundo do Kazenga é ladrão. Yeah. Mas a Mary disse alguns minutos atrás que diz que, estatisticamente falando, Não, essa, Não, mas depois isso- o doutor Daniel trouxe essa contrariedade sobre as coisas. É normal ter este tipo de debate que é bonito de se ver, né? Eu gosto muito de discutir com a Mary. A Mary, pronto. Acho que não está a gostar de discutir comigo. Não, estou a gostar. Só está a frisar o nome da Não, Mel. essa- não. Parece que eu e o Pina não estamos aqui na sala. Não, né? por acaso eu já acompanho o doutor Daniel. Todos os podcasts eu vi, com particularidade, comecei a ver ponto a ponto. Eu vou ver nos pontos estratégico. estratégicos, porque eu e a Mary podemos levar 3 horas a conversar. Uau. Num óbito, na festa, nós já sabemos, vamos trazer um tema novo. Nós entendemos algumas coisas, né? Somos parecidos, somos no mesmo mês, 2 dias diferentes. Mas a Mary é muito repleta. Não estou a passar por isso. A Mary é muito repleta em vários conteúdos. Eu acho Senhora. que ela tem que ser mais ouvida. Muito, muito. A Mary, Por isso nós estamos a ouvir. nada em qualquer tema. Ele faz propositalmente assim, vamos falar desse tema, Mary. Vai logo, vamos falar desse tema, vamos falar desse tema. Há tempos falamos sobre não cobrar os filhos, os pais cobram-nos como se fosse... Que nós somos obrigados a agradecer por ter nos pagado a escola. E ela falou depois no Não TikTok. somos depois, obrigados eu fui lá porque embaixo. você que não nasceu. Fui lá Oh, embaixo. não somos. Os pais em Angola têm os filhos como se fosse uma renda. E por isso é que... sabe por que é que nós temos a percepção de que são bênção? Não, depois nós podemos criar É um um outro tema, tema, sim. relativamente para falarmos Vamos disso. falar sobre Mas o mais importante que eu estava aqui a dizer, Pina, não é? A falta de informação é continua a tocar na É essencial. informação. Yeah. Fantástico. É Ok, verdade. Pina? Ok. Se nós não falamos com as pessoas, porque não é normal, porque o ser humano ele deve viver de exemplo. Yeah? Ok? O exemplo arrasta. Nós não podemos fala. aqui, nós estamos a falar de um tema. Quando alguém lê o nosso historial, vai dizer, oh, mas esse senhor está a falar sobre isso, mas ele faz sobre isto. E eu estou a dizer, a princípio eu dizia propositadamente que o primeiro dos meus filhos, eu nasci, ou seja, eu tive na adolescência. E não é fácil. Senhora Olá. Daniel, e tem também uma estatística que diz que mães que tiveram filho muito jovem tendem a ser também avós jovens. Tem pessoas Sim. que quebram esse ciclo, mas na maior parte E graças das a Deus vezes eu tenho isso sorte. acontece. Não é? Outra coisa apenas Eu sobre, tenho sobre sorte, mas, soluções. sim, sobre pode soluções. falar, sim. Soluções já. É o poder da contrariedade. Eu estive a falar o Pinas há tempos, quando ele disse, olha, vamos fazer uma mesa assim. Até ele propôs um tema na altura que era como é que era lidar com pais que já têm filhos, já está ali falando. Tudo tá por exemplo, nessa mesa tem, podemos dizer, pessoas com conhecimento. Mas onde é que a conversa estaria mais ponto a salientar? Quando tivéssemos alguém aqui que não tem conhecimento da matéria, imagina, sou uma adolescente. O posicionamento da menina seria muito diferenciado, nós já vamos perceber até que ponto não está. Eu sempre falo, Também. se os pais soubessem que as filhas fazem no colégio, nenhum pai ia querer. Tá a Não, perceber? em breve nós vamos ter Essa o ideia nosso depois, primeiro é. podcast gravado assim em A ideia aberto. que vamos trazer aqui, o doutor Natália e eu, é que o nosso conhecimento básico, nossa estatística básica não é uma pesquisa do vizinho ou que a gente viveu anos atrás. Mas tem muita coisa a acontecer de errado na adolescência. Muita coisa. Sim, por isso, e um dos grandes, eu acredito que tem muita coisa a acontecer, mas essa questão é muito grave. Yeah. É. Nós não podemos descurar isto. Muito. E eu estava a dizer que eu sou exemplo. Ah, graças a Deus ainda. Tá, mas eu estou a dizer que eu sou exemplo disso. Você sabe o que é que, com você é adolescência, você tem que trazer fralda, você tem que sustentar Leite. mulher, você tem que trazer leite, você tem que fazer tudo, tem que ir para o hospital. E tem uma outra coisa que as pessoas não sabem, que é a nível psicológico. Quando tu sabes que a tua idade ainda não... Tu não tens idade para ter filhos. Para certa E maturidade. você vai com certa maturidade, mas idade mesmo para ter filho, e tu vais, por exemplo, para um centro médico, a tendência é as pessoas te olhar e você fica, Preconceito. além de ser com preconceito, você fica depressivo. Depressivo, sim. Porque você fica com receio de dizer a tua idade, as pessoas vão te julgar. te julgar. Como é que é possível? Você tens 14 anos, tem 15 anos, você já é o pai. Porque imagines, é Vais normal, é normal a Mary falar pro filho dela assim, filho, tá aqui preservativo, previna-se. A Mary, no paraíso, a mãe chega na filha e fala, filha, usa esse preservativo, previne-se.
A tia da menina, porque nosso problema às vezes é estrutural e é também familiar. Vai falar na nota prima. Porque eu já fui tocar em casamento, que a irmã está falando mal da noiva. Essa noiva traiu muito o meu cunhado. Oh. Qual é a necessidade? Estás a perceber? O problema é estrutural, é muitos problemas. Porque a Mary vai educar, porque a Mary tem conhecimento. O filho dele é normal, mas para quem não tem esse conhecimento, não é normal. Ah, meu pai está me incentivando para fazer isso. E depois a própria mulher vai acusar o marido. Está a falar para minha filha ir namorar amanhã então. Yeah. E dá reunião familiar. Espera, eu estou achando muito interessante também o que o senhor Nathaniel está a falar. Porque ele é a prova viva, Yeah. porque ele foi... Pai muito cedo. Sim, pai muito cedo. Eu gostaria de saber, psicologicamente, como é que foi tipo, a reação de ter esse impacto tão grande. Porque eu tenho um irmão que ele, por acaso, também engravidou na adolescência. E... Pronto, ele neste momento, porque eu sinto que também muitas vezes quando tu engravidas na adolescência há muita coisa que acaba por ser muito mais difícil que uma pessoa, né, que não engravidou. E até hoje ele não consegue se reerguer. Olha, a questão é muito importante e por isso que eu falo com tanta convicção que eu não aconselho a ninguém. E eu falo aos meus filhos. Eu também não aconselho. Eu falo aos meus filhos, têm que ter cuidado. Vocês devem saber namorar, vocês devem conhecer. Quando vocês estiverem a namorar, namorem bem. Por quê? Porque a responsabilidade é tão grande. Principalmente eu que tive uma educação religiosa. E dentro da minha religião não era permitido né, essa questão. Você quando olha os próprios pais, o que é que os pais vão te dizer? Porque quando nós estamos a namorar, você fica numa boa, numa escondida, Sim. os pais não sabem, não sei outra coisa. E depois assusta aqui a dizer o seguinte, lá você engravidou. Se alguém está a dizer que você engravidou, você tem a obrigatoriedade de comunicar nos teus pais pelas situações que estão a ocorrer. E aí começa a chegar o peso de consciência. Sim. E aí psicologicamente você começa a morrer. O que é que eu vou levar? Provavelmente a casa não é minha, a casa é dos meus pais. E eu dizia que, não, você tem que sair de casa, você tem que procurar uma nova vida. Você começa a ser, naquele período, homem. Você decidiu que tens a responsabilidade, ou seja, você aceitou nova responsabilidade. E se você aceitou a nova responsabilidade, você começa a abrir uma nova visão para você ter a capacidade de autossustentabilidade. Mas, produtor, não esquecer esse conceito de querer receber e não sofres preconceito de pessoas muito próximas a ti. Porque a ideia da sociedade normal é... Claro que a luta é que nós vamos conseguir, né? Estes debates são importantes, essas informações são importantes para a gente moldar a mente. Mas ainda encontras família que por a Mary me receber como filho, que engravidei, a irmã vai lhe criticar. O problema é grande. Nós não vamos conseguir, imagina. O doutor recebeu, teu filho, mas peço desculpa, essa questão de crítica é muito relativa. Não é? Tem famílias que vão até incentivar, vão dizer que vale a pena. Desculpe só cortar. Eu não fiz filho na adolescência, mas quando tive a minha filha, tive sim apoio de todos, pais, mães e tudo mais, né? Os meus pais, os meus tios. O único que não tem filho aqui está aqui. Sim. E sendo sincero, a nossa sociedade julga por tudo e por nada. Né? Há pessoas que o simples fato de você assumir também vai te julgar porque você está a assumir. Eu quando assumi, houve pessoas que estavam a me julgar. Você está a assumir por quê? Você não está preparado. Sim, agora, imagina se, acredito já não é na adolescência. Se você teve este problema, imagina um adolescente. Percebe? Sim, o que nós devemos aqui levar em conta não é a responsabilidade e a lucidez que cada um de nós já tem nessa sala. É aquele que precisa de ter lucidez. Sim. E você chega no momento, ele assume. E aqui falava muito bem como enfermeira, como especialista, quais são as causas que podem causar, quais são as causas de uma gravidez na adolescência. A maioria das pessoas que perdem a vida dentro da estatística, que morrem, não sei se o termo se diz assim, no parto, essa que se diz? No pós-parto. Relativamente são as pessoas que não têm experiência. Aquelas pessoas que dizem da primeira via. Então, você vai perder. Você estás a correr aqui o risco de perder o teu filho. E mais, se ela não estiver preparada, ela já cometeu o erro, você não tens como ajudar. Você vai chegar aí, eu te falava, eu pensava que você era uma boa miúda, afinal de contas, você não presta, perdeste o teu futuro, doravante, você... Sabe o que é isso? Você está a matar psicologicamente essa pessoa. Então, nós devemos aqui levar em conta. Ela
cometeu erro, claro que ela deve cometer o erro, mas precisa ser ajudada. E tem uma coisa que eu quero levantar. Nós existe família que tem receio, medo de falar sobre planeamento. Ok. Percebes? Pessoal que nos acompanha, querem ou desejam mais conteúdo do gênero, tem a Clínica Só da Vida, nosso patrocinador oficial. Então, produzem conteúdos relativamente a esse tema com alguns especialistas. Então, para mais informações, para agregar mais valor àquilo que tu buscas relativamente a esse tema, então pode seguir o canal da Clínica Só da Vida. Imagina que alguém tem 2 filhos, tem 3, e você não conseguiu fazer nada. Vocês, como os pais, vocês têm que aconselhar, você tem que dizer, não, doravante, nós temos que levar no hospital, você tem que fazer um planeamento familiar para evitar o risco. Fantástico. Mas eu Nós também temos esse receio. deixo um conselho às enfermeiras, às parteiras. Principalmente. Eu acho que nós temos muito. Aqui, pode falar com ela. O africano em si tem o poder da inveja, né? Mas nós temos outra capacidade de. Poder da inveja. Poder da inveja. Gostamos de julgar os outros. Não entendi. Mas O julgar, africano... mas eu acho que julgar não tem a ver com inveja. Vou explicar porquê. Tem a ver com senso crítico. Vou explicar porquê. Normalmente, o que o doutor estava a explicar, imagina a menina que já está sofrendo muitos problemas, né? Em casa, na rua, mas para a clínica dar a luz. A médica, só isso. Você não tem idade. Tá, esse julgamento afeta muito. Isso acontece mais no hospital público, porque geralmente nos hospitais privados tem muita responsabilidade. Pessoal, resta um pouco tempo. Então, para as últimas considerações, aqui eu vou trazer as soluções apresentadas por Cris Paulo, Dr. Nathaniel e a senhora Mary. Então, o senhor Nathaniel disse que aqui citou alguns pontos como solução para evitar a gravidez na adolescência. O senhor Nathaniel diz que educar, né, comunicar e ter apoio escolar é muito importante para evitar a gravidez na adolescência. O senhor Cris Paulo também partilhou a sua opinião, que diz que a primeira coisa é se ligar a Deus, ter confiança, intimidade com Deus, para evitar certas gravidez, né, na adolescência, nesse caso. Também a política tem que apoiar, tem que atualizar. Política não. O Ministério, desculpa. Ou seja, o Ministério. o governo. Criar políticas de sim. incentivo. Obrigado. Pronto, por para trazer ajudar. mais informações. Sim, criar políticas de incentivos para atualizar as informações relativamente a esse tema, né? sim. E restaurar também as políticas restaurar as políticas acadêmicas, né? Relativamente às escolas, tem que ter programas. Não sei se não está ao contrário. Sim. Okay? E para fechar, a Mary, Doutora Mary. a nossa única mulher no painel, né? Ela diz que conversas abertas, os pais devem ter conversas abertas com os seus filhos, né? Não deixar se levar pelas influências das outras pessoas, fazer o seu próprio caminho de forma a não se deixar também influenciar. Então essas foram as opiniões partilhadas. O meu conselho para quem está lá em casa, usem preservativo, previnam-se, né? E procuram um especialista procuram um especialista para fazer o vosso acompanhamento. Há pessoas, né, só para partilhar, só vão ao hospital quando têm problema. Essa é a nossa cultura. Fazem consultas de Uma mulher rotina. tem que procurar um ginecologista para acompanhar, né, o seu desenvolvimento como mulher e receber os melhores conselhos daquele profissional. Infelizmente, isso não acontece. Certo. Eu trabalho em parceria com algumas clínicas e eu digo assim, eu vejo o fluxo. As pessoas só procuram a clínica quando já estão no estado crítico. Por isso é que temos esse fluxo. Então, para evitar a gravidez na adolescência, procure um especialista. Faça com que seu filho tenha consultas de rotina com um especialista, um ginecologista, que vai avaliar também, porque os pais, se tiverem um ginecologista, acompanham o seu filho. Conseguem perceber Muita muitas coisas que estão antes, acontecendo. sim. Yeah. Então, recomendo muito, além do preservativo, um especialista familiar. Eu retiro a questão do preservativo, não é? Porque nós vamos incentivar, porque ele é adolescente, ele não sabe nada. Exatamente. Não é? Eu acredito que os pais devem acompanhar, falava muito bem ao princípio, os pais não podem estar ausentes. Eu até tenho um bom livro, não é? Ser pai e ser quê?
Ser presente. Ser presente. Eu leio esse livro e esse livro é muito interessante. Não, a minha questão do preservativo não é de incentivar, Sim, é de prevenir. É isso que eu falava anteriormente. É que o facto de você colocar na mesa, por exemplo, os preservativos anticontracepcionais Ensinar a utilizar. Não estou a incentivar, eu estou. Sim. Não, mas a capacidade de um adolescente, o adolescente ele tem o seu estado emocional muito grande. Certo. Ok? Portanto, nós devemos aqui, eu pessoalmente eu digo, nós como os pais, como irmão, como tio, como primo, como elemento que faz parte da sociedade, nós devemos falar com todos. Nós devemos aqui, conforme se diz, ficar atento, e porque qualquer desatenção relativamente a esse assunto pode haver algo fatal. E se havendo situações fatais, nós estamos a retirar alguém que podia ajudar muito bem a nossa sociedade. Por exemplo, imagina que alguém esteja a estudar e se ela tiver concebida, ela mata o seu estudo. E pode-se dar o caso na situação da espiritualidade, psicologicamente, depois ela não vai conseguir se erguer, não vai estar bem psicologicamente. Isto pode afetar alguém que podia ser ministro, podia ser presidente, podia ser alguém na sociedade. Ela fica parado. Os pais que podiam pagar as propinas dos filhos deixam de pagar, vão atribuir responsabilidade em outras pessoas e isso afeta categoricamente. Então, o meu conselho, cada um de vocês, falem sobre este tema, para que nós possamos evitar o máximo relativamente à gravidez na adolescência. Outra coisa que eu quero acrescentar, assim, de remate final, é sobre as famílias ou as sociedades que tudo subjugam a feitiço. Tudo é... Minha filha, ela engravidar é feitiço. E sabes que Meu tio João... a maior parte dessa sociedade, os mais cristãos, são os que mais acreditam em feitiço. Estás a ver? Pessoal, temos outro tema, outro podcast. Muito obrigado. Agradecer aos nossos. Sim, ela não falou. Mary vai falar. Sim, nós estamos não, mais é- de boa, tranquilo. Bem. Muito obrigado, né, pela vossa presença já agora. Agradecer Grato também nós. aos nossos parceiros, a Clínica Saúde da Vida, o nosso patrocinador, Clínica Saúde da Vida, o nosso parceiro Publica Aqui, Moda Meu Gosto e Colégio N. Celestino. Dentro em breve vamos trazer novas novidades e muito obrigado Quem pela quiser vossa presença. contactar eles, o que é que eles devem fazer? Os vossos contatos, caso queiram um conselho ou alguma dica. Pronto, normalmente eu a Mary temos que, depois que refazer isso no off. Pronto. Pronto. Vai lá. Ele é meu gêmeo siamese, não ligam. Ele é meu gêmeo siamese. Tens-nos ver a nossa convivência. Mas para brincar, esteja à vontade. Daniel e o Cris Paulo hoje estão fortes. Redes sociais. As vossas redes sociais, vai lá. Cris Paulo. Eu faço palestras motivacionais. Falo de temas envolvendo a sociedade, muitos temas. Então eu mando áudio motivacional uma vez por mês, né? Todos os temas, assim, todo tema social que acontece, eu vou buscar naquilo, gravo no estúdio, depois mando para os meus amigos mais para cá, próximos. por favor, Mando para os sim. meus amigos mais próximos. Então eu sou uma pessoa que luta todos os dias para tentar trazer conceito e desmistificar tantas coisas na sociedade como tabu, feitiço, coisas do gênero. E o meu próximo tema que eu vou falar nas minhas redes sociais é sobre tabu e feitiço, né? Que todos- Tabu e feitiço. E sobre a paralisia no sono. Na verdade, as pessoas têm paralisia no sono e acusam que lhe apertaram no sono. Eu não acredito nessa teoria. Olha para a Fantástico. câmara, por favor. Eu não acredito nessa teoria. Sou paralisia no sono, então quem acompanha a minha rede social vai saber. Eu vou explicar sobre isso no meu TikTok, depois vou pedir para a Mary publicar, porque ela tem mais seguidor que eu. Tem um, Tem- não, tem um número de telefone? Tenho, mas o meu número é muito pessoal, é só minhas redes sociais. São então redes sociais, é ok. Então, qual é a tua rede social? Ah, Cris Paulo. Cris Paulo. No TikTok, DJ Cris Paulo, no Insta, DJ Cris Paulo, no Facebook, Cris Paulo. Também. Também quem quiser procurar, aqueles que gostam de boa música, Não, eu sou um bom DJ, sou um bom DJ. estás a falar das palestras e outra Sou um bom coisa. DJ também. Música religiosa ou, Não, toco todas as músicas. ou da Testemunho de Jeová? Eu há uns 15 anos. Eu já há uns 15 anos. É uma brincadeira, Mary, por vai lá. favor. Está a brincar com Redes sociais. Bem, para quem quiser, né, contactar-me, fazer alguma parceria, criar alguma palestra, é só digitar no TikTok. TikTok Meritrícia, ou o meu ponto de vista, vai encontrar tudo relacionado a mim, tudo. O meu Instagram também é Meritrícia. Estou aberta a parcerias, estou aberta a praticamente tudo Novos envolvendo projetos assim motivacionais e seminários. Ok. Opa. Já conhece, né? Sou de casa, sou Nathaniel, as redes sociais.
Não temos nada para falar. A única coisa que eu quero agradecer aqui os grandes homens. Nós tivemos um grande aprendizado. Muitíssimo obrigado. E foi muito bom. Então podem seguir as páginas deles, estão à vontade. Não esquecem de seguir também as nossas páginas. Não, por acaso eu já Tudo sigo, pode. eu já sigo, Yeah, já sigo, tudo já pode. sigo. Por acaso, eu não sei se eu cheguei a seguir, Eu porque sigo no eu TikTok, no tinha YouTube. visto aquela entrevista com a menina que ele me enviou, mas não sei se cheguei a seguir. Depois é só seguir. Yeah. No YouTube, tudo toque, Facebook, tudo pode, até tá falando. Tudo Não, toque, eu fico TikTok. aqui Aqui, tudo Pode.